Amém. A paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente. Eu estou aqui para lhe convidar para meditarmos junto na palavra de Deus. E hoje o tema está muito bacana. Nós, como sempre, né? Nosso tema hoje é a aniquilação de Satanás e seus anjos. Durante esse pouco tempo que eu sirvo ao Senhor, eu tenho notado e presenciado aí uma divergência muito grande entre dois grupos de crentes, né, de crentes que defendem a aniquilação total, definitiva de Satanás, do pecado, e aqueles que que acredita que vai queimar pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Amém. E o texto aonde um dos textos que é usado como base é o de Apocalipse 20, versículo 7. A base por eles, viu? Por eles. Pelos outros lá que defendem, os irmãos que defendem aí esse sofrimento eterno. Eu vou ler aqui para você, diz assim, ó. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estarão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Bom, com destaque aqui serão atormentados para todo sempre. É baseado nessa afirmação. Isso aqui, ó. Aqui é o negócio. Eles sofrerão para sempre. Olha, irmão, eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que prestar atenção em muitos aspectos, muitos. Porque todos esses aspectos dos quais eu vou falar aqui lhe ajudarão na compreensão do que você está lendo. Primeiro, o livro. O livro é histórico, o livro é profético, é poético. Tem que ver isso aí. Qual foi o contexto que foi escrito? Qual foi a época que foi, qual era a necessidade da época? O texto que você está lendo está submetido ao contexto ou é um texto isolado? Entendeu? Então, são coisas que não se pode abrir mão na interpretação bíblica, tá certo? Como, por exemplo, aqui mesmo no livro de Apocalipse. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de figuras, ok? E então, como nós podemos compreender o versículo 9, o versículo 10 de Apocalipse, né? Uma vez que ele está afirmando que vão sofrer para sempre. Quando surge essa dúvida, né? O certo é você submeter esse texto que você está lendo a toda uma doutrina, a uma linhagem, né, de doutrina que vem seguindo de Gênesis a Apocalipse. Se esse texto ele estiver condizendo, estiver afirmando essa doutrina que consiste em vários textos, entendeu? Em várias situações, então esse texto você pode encarar ele como um texto literal. Porém, se esse texto ele fere um princípio bíblico, se ele fere uma doutrina, você não vai anular toda uma doutrina seguida de vários textos por causa de um texto isolado. Você vai ter que ver, e é isso aí que você tem que entender. Pois sendo assim, nós vamos submeter o Apocalipse, o versículo 10, né, ao versículo 9. Vamos ver se está em harmonia com o versículo 9. Vamos ler novamente o versículo 9? Diz assim, ó. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Pronto. Aqui é uma afirmação. No versículo 9, no versículo 10 é uma outra afirmação. No versículo 9 está dizendo que vão ser devorados.
No versículo 10 então está dizendo que vai sofrer para sempre. Então, como assim? Qual dos dois está mais indo para o lado da literalidade? Aí nós vamos submeter esses dois textos a outros textos agora. Agora vamos ter que sair de Apocalipse e procurar ver o que, é que a Bíblia diz em outros textos, tá certo? Por exemplo, nós vamos submeter Apocalipse, iremos submeter aqui Apocalipse ao primeiro versículo de Salmos, né? De Salmos, versículo 5 e o versículo 6, que diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Presta atenção. Quando a Bíblia diz aqui não subsistirão, a palavra subsistir equivale a não vão resistir, sobreviver, escapar, entendeu? Não irão escapar, né? Não irão suportar o juízo. Aí no versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, tá certo? Então, não sobreviver é perecer, está sendo confirmado pelo versículo 6. Então, se você comparar esse texto, dizendo que os ímpios no juízo não irão prevalecer, não irão perecer, você comparar com o versículo 9 de Apocalipse, está em harmonia. Está em harmonia, né? Então, está levando o versículo 9, ele não está ferindo aqui a doutrina da aniquilação. Se o versículo 10 está, então nós precisamos ver qual é o sentido do versículo 10, entendeu? Mas tem mais um texto aqui interessante, né? Outro texto que é bastante conhecido, que é o de Salmo 37, versículo 20, está dizendo a mesma coisinha de Apocalipse, a mesma coisa. Quase que, olha, eu vou dizer aqui, ó. Versículo 20, diz assim, ó, mas os ímpios perecerão. Olha, o mesmo perecer de Salmos 1, 6, né? E a mesma afirmação praticamente de Apocalipse 9, versículo 9. Perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça, se desfarão. Se você estava com alguma dúvida do versículo 9, você agora está começando a partir para o lado da certeza. Eis que surge a certeza. Então, né, quando aquele versículo de Apocalipse afirma que eles vão ser consumidos, né, de fato, é uma coisa literal, porque toda a Bíblia está assumindo essa posição, né? Você imagina, né, rapaz, a gordura no fogo, o que será que acontece? Imagine nós aqui, porque até onde eu sei, os ímpios não serão transformados, serão? Para suportar o fogo eterno, a pessoa teria que estar em uma outra matéria, para poder ser compatível, né? Ora, os ímpios serão transformados? Não, a Bíblia não fala que eles serão transformados. Quem será transformado são os justos, os vivos e os ressuscitados na primeira ressurreição. Então vamos ver aqui se combina. Pense no fogo eterno, né, versus carne. O que será que acontece? Acontece, a resposta está no versículo 20. Eles serão como uma gordura, gente. Como uma gordura. Aí você parte para Obadias, se eu não me engano. É Obadias, deixa eu ver se é Obadias mesmo. 16, diz assim, ó, versículo 16 diz: porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo de todas as nações. Todas as nações, né? Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Eles vão desaparecer, se desfazer e será apagada a sua memória. Está dizendo que eles serão apagados da memória. Será como se nunca tivesse existido. Eu estava conversando com um amigo e ele disse que uma pessoa, um irmão desses que acredita aí nesse sofrimento eterno, disse que não tinha textos que comprova que o povo seria aniquilado. Eu já vou mostrando aqui de vários textos. E o que dizer
Então, desses que para mim é um dos textos mais claros da Bíblia sobre esse assunto, que é o de Malaquias, capítulo 4, do primeiro ao terceiro versículo. Do primeiro versículo em diante diz assim, ó: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Veja aqui de que Deus compara, quais são as comparações que Deus usa para demonstrar para nós e deixar claro, sem nenhum pingo de dúvida, o que acontecerá com os ímpios. É a gordura no fogo, né? É a gordura, é a palha no fogo. O que é que acontece com a palha? Quando você já botou a palha no fogo, já botou gordura, e o que é que, vamos mais, e o dia em que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que, presta atenção, não lhes deixará nem raiz, nem ramo. É? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, né? E salvação trará debaixo das suas asas. E sereis, e saireis e crescereis como os bezerros do servadouro, tá certo? Aí versículo 3: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, para mim aqui é um dos textos mais claros sobre essa questão. Então, aí é tirada a dúvida sobre o versículo 9 do capítulo 20 de Apocalipse. Lá não é uma coisa simbólica, lá é literal, porque vem seguindo todo um contexto, todo um contexto. Olha, tem umas coisas aqui que eu gostaria de explicar para vocês. Eu sempre digo para as pessoas assim, que quando se trata de livros proféticos, poéticos, nós temos que, e até mesmo livros históricos da Bíblia, nós temos que respeitar, porque tem sim, por mais que muitos não queiram admitir, existe um grau de literalidade, existe um grau de proporcionalidade e de relatividade, isso vai depender do livro que você está lendo. Por exemplo, se você está lendo um livro histórico, então o grau de, como é que eu falei agora há pouco, rapaz, de proporcionalidade, ele diminui, a relatividade diminui, mas se é um livro profético, esse grau de relatividade, de proporcionalidade, ele cresce ainda mais, tá certo? Eu quero dizer que é menos um livro histórico, a proporcionalidade dele e a relatividade é menor do que a relatividade, a proporcionalidade de um livro de figura, como o livro de Apocalipse, tá certo? O meu intuito aqui não é desfazer de nenhum ponto, nenhum texto, todos os textos são divinamente inspirados. Agora, tem uns que é usado figura para trazer uma ideia e as pessoas estão se apegando muito à letra e tomando decisões erradas. Como, por exemplo, eternidade. Será que eternidade em toda a Bíblia quer dizer uma coisa que vai durar para sempre? Não. Se fosse assim, até hoje as pessoas estariam sujeitas àquelas leis que foram dadas a Moisés, as leis cerimoniais. Não estou me referindo à lei moral. A lei cerimonial seria obrigatória para os nossos dias, uma vez que toda vez que Deus falava daquelas leis, ele dizia, ele fazia questão de, são leis eternas. Mas a gente entende que é eterna enquanto durasse o pacto dele com aquele povo. Então, uma palavra, a eternidade, ela vai depender do ponto de vista, né? Aquilo que para nós é eterno, para Deus pode não ser eterno. E isso aqui é tão importante que explica a situação de Adão, lá no jardim, né? Por exemplo, eu estava estudando agora terça-feira, que aqui na igreja, nossa igreja, o nosso estudo de ensino é dia de terça-feira. E tem uma pergunta que é a seguinte: quando o homem foi feito, ele foi feito alma vivente? Aliás, ele foi feito eterno ou não? E nós sabemos que Adão, ele até certo ponto, de uma forma relativa, eu vou explicar porque que eu estou dizendo isso, ele era imortal, relativamente, proporcionalmente. Por quê? É importante que você entenda o seguinte: existem dois tipos de imortalidade. Existe a imortalidade que é por excelência, essa só pertence a Deus. Ou seja, Deus não depende de ninguém para ser imortal. Ele
ele é autossuficiente. Ele é imortal por si só. E existe a imortalidade secundária, que é aquela que é por concessão. Deus concede a essas imortalidade, né, aos nossos olhos, elas são imortais, porque nós não temos o poder de desfazer. Mas nos olhos de Deus elas não são imortais, porque ele pode, ele é quem que condiciona essa imortalidade, ele é quem proporciona essa imortalidade. Aí era o caso de Adão. Deus deu a imortalidade para Adão, mas com uma condição, condicional e proporcional. Proporcional à sua obediência e condicional à sua sujeição à vontade de Deus. No dia que ele pecasse, Deus tiraria aquela imortalidade e ele se tornaria um ser comum, né, mortal. Então, com relação à eternidade, com relação ao fogo eterno, é a mesma coisa. Para nós, quando diz que o fogo é eterno, porque ele vem de Deus e nós não temos poder de apagá-lo. Mas para Deus não é assim. Ele não vê dessa forma, porque a eternidade dele é superior a qualquer outra coisa. Então ele tem o poder e o domínio de apagar, de desfazer aquilo que é inapagável aos nossos olhos, tá certo? Então é por isso que a Bíblia diz que chama esse fogo que vai queimar os ímpios de fogo eterno, porque vem de Deus e nós não temos poder nenhum sobre ele. Inclusive, antes eu quero ler mais uma vez, mais um texto aqui, né, que vai falar sobre essa questão aqui. Depois eu vou ler um texto para justificar isso que eu estou falando aqui, né, sobre o fogo eterno. Mas vamos falar aqui então, ler mais um texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 19, aliás, 8 e 9, que diz assim, ó. Será que Satanás será destruído ou será que ele vai queimar eternamente? Ele vai queimar eternamente. Os textos até aqui expostos já deixa claro que ele será destruído. Mas tem mais aqui. Às vezes a pessoa é uma pessoa que é muito difícil de se convencer. Então vamos ler mais textos aqui que para Deus fazer uma obra na vida dessa pessoa. Diz assim, ó. Porque já o versículo 8 e o versículo 9 diz assim, de 2 Tessalonicenses. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, Deus vai desfazer Satanás, vai desfazer a horte do maligno com o sopro da sua boca, ele vai desfazer, ele vai aniquilar. Agora, você procura aí, né? Porque a gente também não pode trazer tudo aqui, só você também faz a sua parte, vai lá e pesquise sobre o significado da palavra aniquilar, desfazer, viu? Consumir, você procura aí o significado desses termos. Agora, voltando aqui para o fogo eterno, como eu estava falando agora, que é aquilo que pode ser, que a eternidade depende do ponto de vista, aquilo que para nós é eterno, para Deus não é, porque ele tem o poder de desfazer e nós não temos, é. Então, queridos, quando o fogo caiu lá em Sodoma e Gomorra, por exemplo, aquele fogo era um fogo eterno ou era um fogo humano, um fogo natural? Fogo eterno, caiu do céu aquele fogo. Mas eu pergunto, ele queima até hoje? Não, porque aquele que é eterno por excelência, ele tem o poder e o domínio, né, sobre aquilo que no nosso ponto de vista é eterno, de desfazer, e Deus desfez, porque interessava a Deus aquele fogo só enquanto tivesse o que queimar. É por isso que, entendeu? É o fogo eterno. Quando acabasse, enquanto tivesse ali o que queimar, ninguém teria o poder de desfazer, porque é eterno. Mas Deus, quando viu que acabou, que era o tempo de desfazer, de apagar o fogo, ele apagou. O fogo eterno. Então, interessante isso. Até que aqui no capítulo, aqui em Judas, né, vai falar uma coisa sobre isso, que é interessante, sobre esse fogo eterno e sobre esse juízo de Deus, tá certo? Eu quero ler aqui para vocês verem que eu não estou inventando nada, é bíblico isso aqui que eu estou dizendo. Aquilo que é eterno para nós, não, para Deus é um eterno secundário, porque só existe a eternidade nisso, porque Deus é quem banca essa eternidade. E Deus não, Deus ele é eterno por natureza, por excelência, tá certo? Diz assim, ó, e aos anjos, versículo 6 de Judas, e o versículo 7. Diz assim, eu vou ler para vocês agora. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas. Por que eterna? Mais uma vez,
porque ele não consegue sair dali, só Deus pode tirar. Então é eterno. E essa eternidade dessa prisão, ela tem um prazo também. E o prazo será até o juízo daquele grande dia, daquele grande dia. Então, quando chegar o grande dia, acabou-se a prisão de Satanás. Por quê? Porque ele será destruído. Entendeu? Ele está sendo reservado na escuridão. Porque ele era luz, perdeu todo o seu resplendor, Deus transformou tudo aquilo. Não tirou o poder dele, mas transformou em trevas. E essas trevas, que ele está condicionado a ela, ele não consegue sair dela, porque ele é treva, né? A sua natureza é de treva, porque Deus fez assim. Então isso é uma prisão, porque existe, as pessoas ficam pensando, né? As pessoas são muito literais, são muito no pé da letra, que prisão é só uma pessoa estar por trás de quatro paredes, dentro de quatro paredes, não é. Existem prisões condicionais. Satanás ele está vivendo uma prisão condicional, uma prisão que Deus colocou, né? Uma situação que ele não consegue sair, ele perdeu o que ele era. Então, isso vai durar até o dia do juízo em que ele será destruído. Ou então você terá que entender que no dia do juízo Deus vai libertar ele da escuridão e vai transformar ele em luz? Não, não é isso, é porque ele vai ser destruído naquele grande dia. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, está vendo aí? Sofrendo a penalidade, né? Ou a pena de fogo eterno. Pronto, está explicado. Está explicado. O versículo 9 e o versículo 10 de Apocalipse 22. Não é que eles vão queimar eternamente, porque se assim fosse, ainda hoje as leis estariam valendo para nós, as leis, né, mesmo depois de Cristo ter morrido, entendeu? Se fosse eterno na sua literalidade, Adão não tinha perdido a sua, a sua imortalidade, né? Mas a imortalidade dele teve fim porque ele desobedeceu, entendeu? Então, aquilo que Deus garante, ele garante só até enquanto está cumprindo o propósito dele bem. Aí você diz assim, para encerrar. Ah, mas Jesus disse que será lançado no lago de fogo, onde o bicho não morre. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe lá em Israel um grande vale, que esse vale antigamente ele era pelo antigo Israel, aqueles que se corrompiam, os israelitas se corrompiam, eles nesse vale eles adoravam Moloque e ofereciam os seus filhos a Moloque queimado. E esse vale foi amaldiçoado por Israel, e daí se tornou-se dali em diante um grande depósito de lixo, o lixão de Israel e das outras cidades. De forma que toda vez que todo o lixo ali era direcionado àquele vale. E aí onde tem lixo tem fogo. Aqui perto da cidade aqui tem um lixão que eu conheço. E lá, pode ir lá agora que tem fumaça, sempre tem fumaça, nunca paga, porque está sempre jogando coisa lá que serve de combustível. Então, quando Jesus fala isso, ele está fazendo uma menção do lixão lá desse lixão, nesse vale, é onde sempre tinha, ali era jogados corpos, né, de animais para apodrecer, muita coisa. E aí não faltava bicho ali, porque toda hora estava sendo alimentado com bicho, e não faltava fogo, porque também era alimentado, né? O fogo era alimentado com os resíduos, todo o lixo. Quando Jesus vai dar um exemplo do que vai acontecer no futuro, lá no juízo, ele diz, olha, inclusive esse nome aí ele foi trocado, o nome não é nem inferno, eu não estou lembrado, infelizmente, o nome, mas depois eu vou ficar devendo, depois eu trago o nome para vocês aqui. Jesus, no original, não é essa palavra inferno, é uma outra palavra que é exatamente uma menção a esse lixo lá de Israel, dizendo assim, olha, enquanto tiver o que queimar, o fogo não vai se apagar e o bicho não vai morrer. É isso, enquanto tiver sendo alimentado. Então, enquanto tiver gente para ser queimado, enquanto restar, né, algum resíduo do ser humano, esse fogo não vai apagar. Só Deus vai apagar esse fogo no momento certo. É isso, entendeu? Outra coisa, quando se fala em bicho, né, esse bicho, ele por si só já denuncia que alguém morreu. E está se falando daqueles bichos que comem as carnes em estado
podridão, né? Então, e só isso por si só já diz que o povo vão morrer, vão estar mortos ali, entendeu? Então, é isso, gente, tá certo? A Bíblia está cheia de texto dizendo, afirmando que sim, sim, as pessoas irão morrer, se desfazer como fumaça, tá certo? E é isso que nós acreditamos, porque é isso que a Bíblia nos afirma. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido. Então, nesse caso, o versículo 9 de Apocalipse constitui-se em algo literal, porque ele está afirmado em outros textos. E o versículo 10, né, se trata de alguma coisa figurada, esse eternamente, não eles vão, enquanto o fogo estiver queimando, eles vão estar sofrendo mesmo. E para eles vai ser um sofrimento eterno, para eles vai ser. Porque se você porque assim, 5 minutos pode passar ligeiro, ou pode ser uma eternidade para você, vai depender. Se for uma coisa que um momento de alegria, passa rápido, mas se for um momento de sofrimento, 5 minutos para você é como se fosse uma eternidade. Tá certo? Eu sou o pastor Denis, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe esse trabalho. Um abraço, até a próxima oportunidade.